Tertúlia. Meu boa tarde a todos. Hoje é dia 28 de outubro de 2015, é uma quarta-feira. Nosso verbete é de número 3.554. Ele tem 5 páginas, 46 logias e 8 máximos. E o tema de hoje, a ser debatido, é temporada na África, da especialidade voluntariologia. Ele foi redigido pela verbetógrafa já veterana, professora Kátia Aracaki, que é psicóloga, especialista em psicoterapia breve integrada, mestre em gerontologia, brasileira, natural do Rio de Janeiro, RJ, voluntária da Conscienciologia desde 95, docente em Conscienciologia desde 96, autora dos livros Viagens Internacionais, O Nomadismo da Conscienciologia, de 2005, Antibagulismo Energético, de 2015. E é tenepsista desde fevereiro de 2008, EPICOM desde novembro de 2011. A temporada na África é o período de permanência no continente africano pela consciência voluntária estrangeira, homem ou mulher, objetivando a realização de trabalho interassistencial gratuito em determinada localidade. Aqui na pensinologia, o holopensene pessoal do voluntariado interassistencial. O sensoriamento holopensênico, o holopensene da autodisponibilidade assistencial, o holopensene das reubexes. Na fatologia, a autodisponibilidade altruísta, a auto-organização intrafísica, as leituras instrutivas, o seguro de saúde internacional, o condicionamento holossomático prévio à viagem, as interações interculturais, os registros produtivos, os aprendizados evolutivos. E aqui na parafatologia, as inspirações de base extrafísica, as sincronicidades multidimensionais, o amparo extrafísico de função, a intensificação da sensibilidade parapsíquica, a higiene consciencial, a prática da TENEPS. Agora, aqui na argumentologia, a gente chama atenção para uma listagem com 8 instituições sem fins lucrativos com programas de voluntariado voltados para a África. 88. Eu falei 8? Ato falho. Sardinhas 88. E na remissiologia, a gente destaca África, assistência realista, assistência sem retorno, pré-intermissiologia na África e voluntário da Conscienciologia. E na frase enfática, a temporada de voluntariado interassistencial na África é desafiadora em termos holopensênicos e, ao mesmo tempo, fonte rica de aprendizados interculturais e aplicação dos trafores. E na questionologia, você tem conhecimento da amplitude do voluntariado no continente africano? Já se interessou por bibliografia nessa área? Agora, vamos aqui à mega-análise, feita pela equipe da Enciclosapiens, professoras Ana Rocha, Marilene Raganin e Socorro Frazão. Tares, doação, estada, aportes, viagem. Vivência, mega escola, permanência, parasinapse, africanoteca. Aprendizado internacional, reformulação, proexopensene, voluntariologia. Autodisposição, condicionamento, experimentologia, autodisponibilidade, autoenfrentamento. Agora, antes da gente entrar, eu queria fazer 2 chamadas. Uma é para campanha, para venda antecipada, na verdade, do livro 500 verbetógrafos da Enciclopédia da Conscienciologia. Se você comprar até 21/11 agora, 21 de novembro, você tem 27% de desconto, sai por R$ 95,00. E você pode comprar pela Shopcoins, www.shopcoins.com.br. Essa é uma iniciativa, uma realização da Enciclosapiens, e esse livro ele visa compilar, uma compilação dos 500 verbetógrafos da enciclopédia,
E o objetivo dele, entre outros, é facilitar o nosso reconhecimento numa próxima ressoma, no sentido de autorrevezamento lúcido. Então, ele já está em produção e ele vai ter o tamanho da enciclopédia. Então, a ideia é que sempre que tem uma enciclopédia publicada em papel, seja distribuído também junto esse catálogo e a gente possa reconhecer mais facilmente a nossa personalidade atual. Então, é bem interessante a gente pensar na força holopensênica de 500 verbetógrafos. Ali consta as mini-biografias, a listagem dos verbetes, as nossas fotos, e a gente tem certeza que isso vai ajudar muito. E, claro, né, a biografia do propositor, né, professor Valdo, enfim, ele também entra, obviamente, como principal aí dessa listagem. Na verdade, somos nós 500 mais ele. Então, pessoal, vamos acelerar essa compra, porque é isso que vai viabilizar a produção, né, a impressão desse material. E lembrando, para quem ainda não tem verbete, que esses são os 500 primeiros, né? A gente já está trabalhando em busca dos 1000. Então, já tem gente aqui presente que a gente sabe que está escrevendo já, né? E, então, essa é a nossa próxima meta, inclusive foi proposta, no caso, pelo professor Valdo, né? A enciclopédia, como a gente já comentou aqui inúmeras vezes, né? Em tese, ela não tem fim. Depende da nossa competência, nosso estofo energético, aí, holossomático, para sustentar esse projeto. Quanto mais tempo a gente conseguir sustentar, mais força a gente dá para a disseminação da conscienciologia, para o aprofundamento de todas as nossas ideias e das respectivas especialidades. E com isso a gente vai fortalecendo esse holopensene, contribuindo aí de um modo preciso, assim, bem objetivo, diariamente aqui, colocando na internet em prol aí dos trabalhos da Reurbex. Então, é uma super oportunidade para todo mundo. E aí queria também fazer um convite para o complementário que vai acontecer agora, de 6 a 8 de novembro, e o tema é Parapoliticologia. E Epicom principal, no caso, coordenador é o Hernani Brito, e eu também participo. Então, nós dois vamos coordenar, e a gente lembra, né, tem muita gente que corre de política, né? Ai, não gosta e tal. Só que a gente está falando aqui de parapoliticologia e lembrando que a política não tem como você viver sem política, é impossível. Então, a gente não pode relacionar política com P maiúsculo com política partidária, com problemas, com politicalha, com politicagem, com politiqueiro, politicastro, enfim, toda a gama de denominações aí mais nosográficas do tema, né? E também a gente está num momento super importante na CCCI, em termos de parapolítica, que é justamente esse trabalho coletivo, de grupal, da gente debater e definir como é que a gente quer que funcione o colegiado da Conscienciologia, que é o colegiado que vai substituir a figura do nosso líder, dessomado professor Valdo Vieira. Então, ele está nessa onda também, né? Então, a gente convida aí vocês a participarem, informações, inscrições na Secretaria do CAEC. Então, vamos lá? Professora Kátia, você quer comentar? Sim, sobre o verbete? A ideia de escrever esse verbete veio, que agora eu lá mexendo com as coisas da África, né, de começar a encontrar muitos livros de pessoas falando do próprio voluntariado na África. Então, eu estou achando muito interessante, porque assim, tem as histórias mais diferentes, né, assim, de como as pessoas se interessaram em ajudar a África. E aí, quando eu comecei a pesquisar, eu vi que são assim, centenas de instituições que fazem voluntariado na África. Então, a gente vê que isso é um movimento bem grande, que pega pessoas do mundo inteiro, né, de várias linhas, linha religiosa, linha científica, linha educativa, linha empresarial. Então, é bem interessante ver assim, a diversidade que existe. E aí, foi por isso que eu achei importante destacar, né? Porque aqui eu destaquei a África, mas eu acho que isso valeria para todos esses locais do mundo
que tem muita necessidade, tem muita pobreza, ainda tem muita desigualdade, né? Agora a gente acabou de ver esse terremoto daí, que matou tanta gente, está precisando de tanta assistência no mundo. E, por incrível que pareça, a ajuda humanitária ela é muito recente na Terra, né? Então, parece que data do final do século XIX para cá. Faz muito pouco tempo e ainda é muito pouca gente envolvida. Apesar, assim, de já ser um movimento crescente, quando a gente vê a população mundial e a necessidade que existe, ainda é pouca gente que se disponibiliza. É que essa questão do voluntariado, não sei se eu estou enganada aí, vocês aí especialistas, tem gente que eu penso que corre do voluntariado, que foge, que não encara, porque é alguma coisa relacionada à pobreza, a uma pseudo-visão do que é o voluntariado em si, né? Então, acho que a pessoa fica meio com certo receio. Mas tem tantos tipos, né? Pois é, eu não, até não convidei necessariamente. o João para vir, porque como ele estuda voluntariado, então ele lê bastante coisa assim, do mundo inteiro, né? Então, não sei se ele... Não, tem um monte de coisa para falar, mas uma coisa curiosa, estava lendo uma matéria essa semana, e isso inspira o voluntariado no mundo, porque a pessoa pensa assim, eu vou fazer um voluntariado na África, só que às vezes ele faz um voluntariado no Brasil, que pode ser replicado na África. Quer ver uma coisa curiosa? Banco de perucas. Tem muitas mulheres com problema de câncer. Então, começaram a criar um banco de perucas no Brasil e tal. É um tipo de trabalho que pode expandir para outros lugares. E assim, tem N situações. Bacana, falta de água no Nordeste, falta de água na África. Então, às vezes, a pessoa ela não precisa ter criatividade, ela tem que ter vontade só. E aí ela vai, então, fazer uma progressão. Esse banco de perucas é bem interessante. Tem homem doando mecha de cabelo. Tem homem que tem cabelo grande, então ele doa para fazer banco de peruca, aí a mulher aluga, e depois ela devolve, aluga não, ela empresta, que é voluntário, e depois ela devolve aquela peruca para outras mulheres usarem. Tem os lenços também, então acho que é uma coisa bem diferente, e se aplica a todo mundo, onde que não tem câncer, né, e as mulheres não perdem cabelo. O homem não tem tanto problema, que geralmente não tem cabelo mesmo, mas a mulher é uma questão estética, né, faz diferença para ela. Parece uma coisa boba, né, mas não é, para quem está passando pelo processo, né. Então um exemplo assim, acho que a gente tem vários, né. Bacana, interessante. Eu não sabia desse banco de perucas. Muito bom. Tem até o caso recente, né, de uma menina pequena, acho que ela tem, não me lembro quantos anos, mas acho que em torno de 5, ou um pouco mais, um pouco menos, e que ela tinha o cabelo enorme, sabe? E aí ela ficou sabendo do caso, né, que tinha esse movimento de fazer perucas para crianças portadoras de câncer, e ela mesma decidiu cortar o cabelo dela. Acho que o cabelo dela deu quase 1 metro de doação de cabelos, né? E a família achou interessante, que foi uma forma assim dela participar de um movimento voluntário, fazendo uma coisa que ela, né, só dependia dela e que ajudou os outros. E os pais falaram que não foram eles que induziram a menina, não. Vontade própria, que bom. Agora, Cátia, na estrangeirismologia, na página 50, na primeira linha, ele pergunta o que deve conter, basicamente, no kit de emergência para uma temporada na África. Ah, não, isso é muito variado. Depende bastante, né? Isso daí depende para onde que a pessoa vai, quanto tempo ela vai ficar. Isso tem toda uma orientação, né, de saúde que precisa ser seguido. Então, eu não teria aqui como falar em poucas palavras, seria até, né, falta assim, de responsabilidade, que é muito relativo. E depende qual o tipo de voluntariado que ele vai fazer. País, né? País, tudo, porque tem organizações que elas já têm tudo preparado, né, para o voluntário. Agora, tem outras que não, que o voluntário ele vai ter que se virar um pouco mais. Então, depende também para onde ele vai, por que agência ou por que organização ele vai, e uma série de outros fatores. Mas, com certeza, o kit é essencial, né? E dependendo, então, do lugar, se não tem socorro médico, né? Se não tem nada assim muito próximo a isso, tem que ser redobrado, né? Porque a pessoa tem que levar muito mais coisa. Agora, na fatologia, na terceira linha,
O seguro de saúde internacional é válido em vários países ou cada qual necessita de um seguro diferente? O que ele abrange? Quais são as suas dicas para o condicionamento holossomático prévio à viagem? O seguro tem vários tipos de seguro de saúde, né? Várias empresas que fazem, os bancos fazem também, o cartão de crédito. Um bem conhecido é o Assist Card, né? O Assist Card, que é do Itaú, é o que tem no aeroporto. Mas tem, qual é o do Itaú? Vocês lembram o nome? Que é aquele que a gente já fez. Eu não me lembro. E esses seguros, eles têm tanto a parte de saúde quanto a parte de viagem também. Extravio de bagagem, vamos supor, também se a pessoa tiver um problema mais sério, até se ela falecer no exterior e tiver que trazer o corpo de volta. Tem situações assim, bem variadas, né? E o seguro vai desde um seguro básico, que é mais barato, até seguros que têm uma franquia bastante alta. Também tem o seguro em função da idade, né? Então, quanto mais idade a pessoa tem, assim como todos os outros seguros de saúde, eles são mais caros. E tem a questão do seguro que você compra por dia, tem os seguros que você compra por mês. Então, seguro de saúde internacional. Esse é uma despesa que tem que entrar no orçamento da viagem. Por causa da facilidade de quando a pessoa tem um problema lá fora, ela poder ligar até para algumas centrais que falem português, e outro para ela poder ser encaminhada sem ter que pagar nada. Eu conheço uma pessoa que estava nos Estados Unidos, ela não tinha feito seguro de saúde, ela teve uma pneumonia, ela teve que ser internada e a conta do hospital ficou em mais de 100 mil reais. Ela ficou internada poucos dias. A conta ficou mais de 100 mil reais, tá certo? Então, e teve que fazer. A pessoa já tinha idade, né? Não tinha outra opção e muito sério, né? Então, agora imagina, você voltar de uma viagem. Nesse caso, ela tinha ido até uma questão mais cultural, de lazer, com uma dívida de mais de 100 mil reais, porque a pessoa, no meio da viagem, pegou uma gripe, que virou uma pneumonia, e precisou ser internada. Então, não é brincadeira, as contas são salgadas, tem locais no mundo que não aceitam a pessoa se ela já não fizer o pagamento antecipado. Então, quer dizer, se ela não tiver seguro, ela pode realmente, dependendo do que ela venha a ter, dessomar, falecer, aquilo piorar muito. Agora, sobre esse condicionamento holossomático prévio à viagem. Isso aqui eu vou deixar o João falar, porque ele que entende. Está terceirizando, né, Dulce? Eu acho assim, eu acho que a primeira coisa básica é a questão de saúde, claro, a pessoa tem que ter noção como é que ela está. A viagem, muitas vezes, puxa muito mais energia do que a pessoa pensa, então a pessoa não pode estar no último dia antes da viagem, correndo, fechando coisas, não é o ideal. O ideal é aliviando a agenda até o último dia, de preferência nem sair de casa, se for viagem internacional. Porque a pessoa não sabe se aquela viagem vai demorar 1 dia, 2 dias, 3 dias. Hoje a gente sabe que o sistema de aeronaves, aviação, aeroportos estão confusos, né? No Brasil nem se fala, né? Mas fora também acontece cancelamento de voo. Então a pessoa acha que ela vai chegar a tal dia, e às vezes para embarcar ela já está fazendo, antes ela embarcar para o exterior, ela já está 15, 20 horas acordada. Mais a viagem, mais jet lag, mais a chegada, mais simulação em viagem, 10, 12 horas dentro de uma aeronave, você não sabe quem que vai ser seu colega do lado, na frente, atrás. Então essa previdência energética, holossomática é muito séria, e eu vejo que muita gente não leva a sério. Nós já vimos gente que chega na África e ela fica doente 1 semana, porque ela chegou detonada, a gente pediu para ela descansar, ela não descansa, e ela fica doente. Não é um caso só. Então, assim, aparentemente a pessoa está bem, eufórica, mas holossomaticamente ela está cansada. Ela precisa fazer uma desassinha, ela precisa recuperar. Então, eu acho que essa é uma medida fundamental. Então, tem vários cuidados, mas a preparação antes, a gente está aprendendo com o tempo, né? A gente já está um pouco aleijado, né? E mesmo assim, às vezes a gente se aperta em viagem, porque tem muita novidade, sempre tem novidade. Então, vamos lembrar que a Reurbex está funcionando, né, gente? A urbanização está funcionando. Então, sempre aparece uma Conselho nova pela frente, né?
Antes, durante e depois, né? E daí tem o voluntariado emergencial, né, Dulce, que são esses voluntários que vão para fazer ajuda humanitária em catástrofes, né, em grandes problemas emergenciais que ocorrem. Essas pessoas, em geral, elas têm que ter um excelente preparo físico, preparo psicológico, mental, justamente por isso, porque além delas terem todo o desgaste da viagem, elas vão enfrentar situações, às vezes, extremas, situações, né, bastante assim, difíceis, duras, e às vezes elas vão dormir muito pouco, principalmente no início, para poder dar conta, que mesmo que tenham as equipes que vão se revezando, mas às vezes é muito trabalho, a pessoa até em função da responsabilidade, ela não vai deixar, né, aquele monte de gente esperando, então ela vai ter que trabalhar um pouco mais, horas extras, fazer um tour de force, e daí esse preparo físico ele é fundamental, né? A pessoa que tem a saúde mais frágil, a pessoa que adoece com frequência, esse tipo de voluntariado, nem pensar, né? Mesmo que ela tenha uma profissão na área da saúde, mas ela não vai aguentar. Agora, na paradoxologia, ele pergunta por que ocorre o paradoxo do voluntário poder ser mais assistencial em terras estrangeiras se comparado ao nativo. Eu acho que, não sei se o João quer falar alguma coisa, mas muitas vezes a pessoa ela cresce naquele meio com aqueles problemas e aquilo vai ficando natural, né? Então a pessoa ela não banaliza, né? A tal da banalização do mal, banalização da pobreza, banalização do ruim, né? Então a pessoa às vezes também acha que aquilo é daquele jeito, não tem como mudar, e às vezes uma pessoa de fora com uma outra cultura, um outro olhar, a pessoa, não, mas isso aqui pode ser diferente, vamos fazer diferente, né? Então, acho que ela vem mais oxigenada. É a questão do elemento externo, né? Esse elemento externo no grupo, ele traz uma oxigenação, ele traz novas ideias, ele traz novas abordagens, é muito importante. E na questão cultural, eu acho que também, né? E às vezes a pessoa também ela está mais fortalecida, a cultura dela, país, o local onde ela vive é mais bem estruturado, tem melhores condições, então também ela já tem um outro aporte. Pode ajudar mais. Agora, na sindromologia, Kátia, na página 51, você poderia falar a respeito de o combate à síndrome do exaurimento energossomático? Síndrome do exaurimento energossomático. Então, exaurimento energossomático tem um verbete, que eu não sei se é exatamente com essa expressão, Dulce, mas tem um verbete que é sobre isso. Então, é a pessoa que ela se excede, né, na questão de um trabalho e ela fica muito cansada, né? Ela esgota as energias dela. Então, não sei se é esgotamento energético. Tem um verbete do professor Valdo que fala sobre isso. Então, é muito importante essa dosagem para a pessoa não cair também num workaholismo, né? Ela se exceder ali no quanto que ela está doando, quanto que ela está trabalhando por uma causa, e ela não cuidar o suficientemente da saúde, e ela chegar a um esgotamento energético, né? Que aí é a questão da estafa, o estresse negativo, seria esse caso. Agora, também na paradoxologia, na página 51, você poderia comentar o paradoxo de continente tão antigo sofrer de tanto atraso consciencial? A exemplo da África, ele continua, né? A exemplo da África, com muitas riquezas naturais, as minas de diamantes não ter uma distribuição de renda mais justa ou dar melhores condições de vida para o povo, as consciências que se aproveitam do sofrimento da outra, seria consequência da reurbanização? Isso daí, né, é interessante. Era interessante ouvir o professor Valdo falar que o problema da África é que tem muita consciênsula, né? Consciênsula é um nível de consciência bem primário, assim, pós, né, a condição subhumana. E que tinha que tomar cuidado, porque senão a África ia se tornar uma fábrica de conselhos. Então, apesar de toda a transmigração interplanetária,
todas essas consréus que estão sendo enviadas para outros planetas, mas se a África não for cuidada, ali vai virar uma fábrica de consréus. Então, parece que ali tem muito essa condição do humano muito limítrofe com o subhumano ainda, né? Então, essa que é o problema. Vocês querem falar alguma coisa? Eu acho que a questão cultural também é um elemento para a gente analisar, que o muito antigo tende a ficar mais anacrônico, a ficar mais enrijecido, entende? Então, você tem práticas lá que são multimilenares que você não vê em outros lugares mais. Isso é difícil de quebrar, né? Essa forma de interação entre as pessoas, o jeito de pensar, a questão cognitiva é uma questão complexa, associada a essa questão da consciência. Então, o antigo não quer dizer evoluído necessariamente, né? O antigo, muitas vezes, somente quando a cultura, o professor Valdo falava sempre que a questão da cultura, ela era séria. Os costumes, eles às vezes eram problemáticos, né? O para-direito, ele tende a eliminar os costumes. Então, costumes complexos, costumes vamos dizer, ilógicos, como a gente tem na África, milhões, não precisa nem falar disso. Mas só no contato diário você começa a perceber o jeito da pessoa pensar, ele está muito dentro do aspecto cultural dela. Então, isso não muda com uma facilidade muito grande. Nós precisamos, esse arejamento do pessoal de fora ajuda a ir quebrando, a fazendo uma água mole em pedra dura, uma erosão cultural. Eu acho que é o processo que precisa acontecer lá. A gente que vive aqui na fronteira, em Foz, que foi um local de exploração durante muito tempo, a gente vê como é difícil mudar a mentalidade, né? Então, na África, inúmeras colônias, né, dos países europeus e tudo mais, ali foi muito explorado também. Então, local que é de exploração é terra de ninguém, as pessoas só querem ir lá se dar bem e cair fora. Ninguém quer desenvolver nada, seja culturalmente, seja em termos de infraestrutura. E o que a gente vê lá hoje ainda é isso. As pessoas que vão ficando ricas, milionárias, bilionárias, elas só querem se dar bem e o resto que se dane, entendeu? Então, é muito. Exatamente. Então, quando um empresário ele fala, o ouro caiu, manda fechar a mina, e dispensa 800 mil pessoas numa tacada só, de demissão, imagina, ele não tem a menor questão de responsabilidade social, ele não está pensando nem um pouquinho nas pessoas em si. Está pensando no negócio dele, né? A receita caiu, o lucro diminuiu, fecha essa porcaria aí que não está me dando dinheiro. E está morando onde? Na Inglaterra, está morando na França, está morando em outros locais. Aí se a gente junta com isso a teoria da Heuerbeck, a lei de causa e efeito, lei do retorno, a questão do holocarma das nações, então aquilo é toda uma retroalimentação nosográfica, né, no sentido de concentração, de retorno a Penax, né, enfim, a gente pensando em toda a história do continente, tanto pensando na autobiografia de cada um que começou, né, na civilização e considerando que, enfim, a trajetória evolutiva, né, de ter que refazer e reconstruir, a questão toda de um reagrupamento mais ainda pelo nosográfico, né? É por isso que o professor Valdo fala que todo mundo que quiser ajudar a África, assim, que tiver um pouco mais de lucidez, tem que ir lá pensando em retribuição, porque a África ainda é um local muito usado para as pessoas ganharem dinheiro, né? Muita gente vai para a África porque, como a situação lá é precária, a pessoa consegue ganhar muito dinheiro, né, em pouco tempo. E outro ponto também que eu estava aqui pensando, agora fugiu. Da retribuição. Não, mas antes, quando você estava falando... Nós ganhamos muito também no passado, né? Nós viemos de lá. É uma origem nossa. Acho que a Terra toda se criou a partir dali. Então, é a mãezona, é o grande útero. A gente precisa ter essa retribuição, esse senso
de devolver aquilo que nós todos recebemos de lá. Realmente a gente percebe isso na energia, naquela coisa muito forte. Mas isso que ela estava falando, só para complementar, do estrangeiro chegar lá para explorar, cria também uma reação local aos estrangeiros. E isso dificulta a quebra da cultura também. Porque todas as experiências elas passaram a ser negativas, elas reforçam a manutenção da cultura. Entende? Um tipo de escravagismo, né? Com certeza, é o escravagismo moderno, não é verdade? É moderno, mas né? Enquanto tem gente que sobrevive com pouquíssimo, tem o pessoal que está lucrando em cima, né? Dessa mão de obra barata, desses locais onde tem menos impostos e tudo mais. Eu gostaria que você ampliasse mais na página 50 o sinergismo, na segunda linha, o sinergismo, desapego, sadio, oportunidades. Olha, porque isso daí você lendo a história de pessoas que já estão voluntariando na África há 30, 40 anos, é muito desapego, né, que essas pessoas têm. Muita gente vem de país de primeiro mundo, a pessoa tinha uma profissão muito bem estruturada, ou tinha uma condição de vida muito boa, e a pessoa vai para aquelas cidades que não tem energia elétrica, não tem água, não tem nada, é cheio de doença, cheio de violência, e ela fixa ali, ela começa a desenvolver um trabalho, muitas vezes tem muito contrafluxo no começo, e quando vê a pessoa está lá uma década, 2, 3, 4, então quer dizer, eu acho muito interessante, né? Assim, são oportunidades evolutivas, oportunidades interassistenciais. A pessoa tem que ter uma outra abordagem de vida. E para isso ela tem que ter desapego. Tem o caso de uma mulher que eu acho muito interessante, que é uma advogada, ela tem americana, ela tem 3 crianças pequenas e ela passa vários meses por ano, me parece que é na Etiópia, algum país ali do leste da África, e ajudando mulheres, entendeu? Fazendo voluntariado nessa área de advocacia para ajudar mulher que não quer ser infibulada, mulher que não quer casar forçadamente, mulher que foi abusada. Então, só aqueles casos bem, assim, bem lightzinho, né, de super pesados. E ela fala que toda vez que ela vai viajar, ela olha para as crianças dela, nossa, mas estou deixando meus 3 filhos aqui pequenos. Mas quando ela pensa na situação das mulheres e na falta de ajuda que existe, ela não titubeia 2 vezes, entendeu? Ela pega a mala e vai embora. E ela passa tipo 3, 4 meses cada vez. Então é um desapego, né? Não, e essa pensar oportunidade uma mãe que você assim, coloca, né? É uma mulher advogada, ela é bem sucedida, tudo, mas ela comprou essa causa e está se dedicando. E dentro do que o Djalma acaba de colocar, né, sendo o útero, né, esse retorno, com esta consciência hoje, aí eu queria que você explanasse aqui o holopensene das Helbecks, na pensenologia, última linha. Então, é justamente... Já com essa consciência de saber que é o útero, né, que é mãe, esse retorno, como fica? Essa questão da Helbecks é justamente esse agora movimento que está havendo de deslocamento dessas consciências mais desequilibradas, mais doentes, né, de dimensões paratroposféricas aqui para o intrafísico, e toda essa problemática que está sendo gerada, desde superlotação até a questão do aumento da violência, né, o aumento de uma série de patologias. Isso aí vale a pena a pessoa dar uma olhada no tratado Homo Sapiens Reurbanizatus, para ela ficar um pouco mais por dentro, né? Mas quando o livro foi escrito, a gente estava até comentando esses tempos, não tinha tanto como tem hoje. Agora está aumentando cada dia, né, gente? Se você vai ler no jornal, as atrocidades elas estão piorando em termos de crueldade, que é uma coisa absurda, e não tem idade, não é falar assim, é adulto, não, às vezes é criança matando criança estuprando criança. Então, assim, esse é o holopensene. E na África isso tudo é pior. Lá, então, é um dos focos da Helbecks, é um local que junta com toda essa cultura
antiga, ultrapassada, de muita crendice, muito idiotismo cultural, a falta de infraestrutura, a miséria. Gente, não é pobreza, é miséria. É miséria, como você entendeu? colocou no início, né? Consciências, bastante, né? Também essa questão da consciência está saindo de uma condição subhumana, indo para uma condição humana. Então, são muitas variáveis, né, que a pessoa vai enfrentar no Holopensene. Esses grupos totalmente pirados, né, de Estado Islâmico, de Boko Haram. Então, quer dizer, é muita coisa atrapalhada junta, né, no mesmo local. E é um bom trabalho para vocês, com esta consciência, né? Então, é muita gente que está envolvido nisso, muita gente morre nesses serviços, né? Muita pessoa vai fazer voluntariado lá e acaba não voltando. Então, assim, o nosso voluntariado é ali na África do Sul, que é tudo mais civilizado, mas tem muitos locais que a situação é muito crítica, né? De uma hora para outra tem que tirar todo mundo do local. Então, não, é complicado. Professora Kátia, você fala aqui na página 51, o último princípio. O princípio do menos doente ajudar o mais doente. E logo aqui embaixo, que eu acho que esse princípio é ótimo, diante do que você acabou de falar, de relatar da advogada que deixou os filhos, e foi para lá o trabalho de todos os voluntários, de uma maneira geral, né? Aí você coloca aqui, o primeiro crescendo, achei muito interessante, você poderia falar sobre ele para a gente? Eu crescendo, família consanguínea, família evolutiva, humanidade e para humanidade. Isso daqui, eu acho que o que é importante é que a pessoa ela não pode descalçar, né? Se ela tem uma família, se ela tem filhos, ela tem que prover, né, essas pessoas que são dependentes dela. Mas tem pessoas que elas já estão um pouco mais liberadas e elas já podem avançar, né? E já tem um tipo assim de projeto de vida em que elas podem ampliar toda essa dedicação, esse carinho que elas têm em relação à família consanguínea para outras pessoas, né? Que aí já começa para entrar nessa família evolutiva, que seria um grupo um pouco maior, e ampliando chegaria na humanidade, e ampliando um pouco mais chegaria na para-humanidade, que ela é muito maior. Agora, não tem como dar o salto, né? Se a pessoa não consegue nem cuidar de quem está próximo dela, ela não vai conseguir cuidar de um membro assim que ela nem tem relação, né? Só mais uma, professora Dulce. Em neossinapsologia, a recuperação das paraneossinapses dos cursos intermissivos. Porque eu fico pensando que muitas dessas pessoas, que quando elas vão para um local que tem muita dificuldade e dá algum tipo de clique, elas querem desenvolver algum projeto para ajudar aquele local, isso pode ser alguma recuperação de cons, né, que a pessoa tem. Tem muito intermissivista no mundo, gente, que não está na conscienciologia, tá? Parece que, uma vez eu me lembro do professor Valdo falar que umas 500 mil pessoas, né, já teriam feito o curso intermissivo. Então, não é porque a pessoa fez curso intermissivo que ela vai chegar na conscienciologia, não. Mesmo porque tem cursos intermissivos mais avançados e de pessoas que já têm ProEx, digamos assim, mais independentes, né, já têm um nível evolutivo maior. Então, elas não precisam de uma estrutura, de instituição, de um grupo, elas já são muito mais autônomas, independentes, né? Então, eu penso, por exemplo, tem o caso de uma mulher lá, que eu comprei um livro, ainda não li, mas eu já li algumas coisas, ela foi fazer intercâmbio, também era uma estadunidense, e foi fazer intercâmbio num país da África, quando ela era adolescente, intercâmbio de escola. E ela nunca mais voltou, entendeu? Ela achou, não, eu acho que eu tenho que fazer um serviço por aqui, e ela desenvolveu também um trabalho com mulheres, tudo mais, e nunca mais voltou. E já passou assim, comeu o pão que o diabo amassou lá, passou por tudo quanto é situação, não assim que ela tenha sido vítima, mas sabe aquela situação que passa bem pertinho, quase vira... Né? Limítrofe. Limítrofe, assim, né? Limítrofe. Então, limítrofe de ser estuprada, de ser sequestrada, de ser assassinada, de ser... A mulher continua firme lá. Então, como é que a gente explica isso, né? Eu explico alguma coisa de lucidez que a pessoa...
Aqui na fetologia, não, desculpe, na parafetologia, na terceira linha, a intensificação da sensibilidade parapsíquica. Eu também concordo com isso, eu acho que foi bem assim. E eu já estou pensando em algumas teorias, por quê? O que você acha nessa linha? Por que Aí eu acho que é isso aqui, ó, Jeffrey, essa questão que vem antes, ó, o amparo extrafísico de função. Isso o professor Valdo ele explicava muito, né? Principalmente quando a pessoa viaja para realizar algum tipo de ajuda, de interassistência, os amparadores dão muito mais apoio para ela. E até eu queria aproveitar para fazer uma divulgação, né, que a gente vai lançar aí o 2º número da revista Intercâmbio, e que tem uma série de relatos de viagens, e de viagens que envolvem uma interassistência não explícita, né? Um caso ou outro a pessoa viajou realmente para já fazer uma assistência né, já assim, mais explícita. Mas, em geral, são viagens em que a pessoa ela foi fazer um determinado, né, tipo de atividade e ela acabou fazendo muita assistência. E um deles é o do professor Jeffrey, né, que ele tem lá um relato sobre o período que ele passou trabalhando profissionalmente na África, mas ele conta os bastidores dessa viagem em termos da assistência que ele realizou. E esse relato está em inglês, né? Então, as pessoas também que não leem português vão poder se beneficiar. Muito bom. Você acha que a gente entra em contato com uma outra parte do Maxi-Mecanismo, ou pelo menos outros projetos no Maxi-Mecanismo, né? Simplesmente por ser lá, fisicamente lá, eu acho que a gente isso já abria porta para muito mais assistentes do que a gente Essa seria uma pesquisa interessante para a gente fazer com esses voluntários que vão para a África e outras regiões complicadas do mundo, né? O que eles têm de percepção? Lógico, eles não saberiam, de repente, falar com esse nome, mas como é que eles percebem, né? Porque seria interessante a gente ver. Porque eu já fui em vários outros continentes e lugares, como vocês, né? Mas o processo lá na África foi muito além, bem mais forte do que todas as outras experiências que eu tive em outros continentes, outros países, as coisas. Foi muito acelerado e muito mais, sabe, em termos de intensidade. Tem uma mini tertúlia de outubro do ano passado que o professor Valdo fala que a assistência na África prioritária é para as consciex. Então, lá deve ter muita consciex encalacrada que está precisando de assistência. Então, quem já tem uma predisposição a trabalhar com energia, já conhece técnicas, né, e a pessoa sabe mexer com isso, isso deve facilitar ali o acoplamento com consciex amparadoras e intensifica, né, esse trabalho e tudo mais. Kátia, tudo bem? Oi, tudo bom. Você pode falar em parafatologia, a prática da TENEPS, o que você teve de experiência fazendo TENEPS naquele continente, ou até abrir para as pessoas que tiveram aí isso aqui eu não sei se eu faço um suspense, né? Porque no fórum da TENEPS vai ter a apresentação justamente da Grace, do Djalma e do Jeffrey Lloyd também, que vão falar sobre a prática da TENEPS na África. Quando é que vai ser? É no final do ano, em dezembro, né? 18 a 20 de dezembro. Mas aqui, dando uma palhinha para você, o que eu posso falar é que, no nosso caso, assim, de conscienciologistas, né, a gente que está abrindo uma frente lá de trabalho, eu acho que sem TENEPS lá a gente não sobreviveria, tá? A TENEPS lá na África, ou qualquer tipo de trabalho energético, porque já teve gente que foi para lá, voluntário da conscienciologia, que não pratica TENEPS, mas a pessoa sabe fazer as manobras, né, sabe praticar o EV e tudo mais. É como beber água, entendeu? Se você ficar sem trabalhar as energias lá, acho que você sucumbe ao holopensênio, você não aguenta. Então, é lógico que os outros voluntários que não entendem nada de energia, eles também devem ter amparo, suporte, e eles devem ter o que eles fazem lá, até inconscientemente, sem saber, para eles conseguirem também sobreviver energeticamente, né, no ambiente. E a TENEPS lá, ela dá muitas orientações de
do que você faz, o que você não faz. Então, assim, ela é uma TENEPS voltada para o voluntariado, sabe? É uma TENEPS para ajudar mesmo você a conseguir sobreviver ali. Sobreviver em todos os sentidos. Energeticamente, intrafisicamente, emocionalmente, tudo. Agora, Kátia, na interaciologia, na página 51, quarta linha, a interação macrosoma-autodefensividade. Isso daqui... Fala. Acho que ele continua, tá? Já foi citada a força do Holopensene do continente africano para os voluntários de primeira viagem. Como foi a sua adaptação? Você tem macrosoma? Olha, esse negócio aqui do macrosoma autodefensividade, então a gente pega, por exemplo, esse caso recente que teve lá do ebola, né? Quantos médicos se deslocaram de outras partes do mundo para ir lá fazer ajuda humanitária e ajudar, e muitos ficaram imunes. Tudo bem que eles tomaram muitos cuidados, tinha todo um protocolo lá, né, de defesa, digamos assim, mas a gente sabe que quando tem essas epidemias assim, né, muito fortes, se o profissional da área da saúde não tiver uma boa defesa, e às vezes se ele não tiver nenhum macrosoma, ele não sobrevive, né? Então tem o caso clássico histórico do Nostradamus na época da peste lá, que ele saiu, salvou milhares de vidas e não dessomou, não ficou doente, né? Então eu acho que seria essa condição daí. Por isso que a pessoa ela tem que se conhecer um pouco, conhecer a saúde dela, como que ela funciona, e dependendo né, de como ela for, ela não pode entrar em algumas situações, porque senão ela vai embora, né? Ela não tem defesa para isso. Agora, na parafatologia, na quarta linha, sobre as retrocognições, ele pergunta se você teve alguma durante o voluntariado. Já tive, já sim. Acho que daqui a pouco ele vai perguntar se você não pode dar uma palhinha. Olha, o que eu posso falar assim a retrocognição que eu tive é uma retrocognição que, ao mesmo tempo que é aquele, assim, é uma retrocognição autoconscienciométrica que ajuda a mostrar onde tem trafar seu que você precisa fortalecer, senão você não vai aguentar, mas, por outro lado, também mostra o que você pode resgatar de um passado e que pode usar isso. Você pode usar isso agora como um elemento que te dê força, entendeu? Porque vamos supor assim, vamos supor que a pessoa teve retrocognição de uma situação que ela ficou por baixo, ela foi vítima, tudo mais. Mas se for uma vitimização não cavada, hoje isso dá muito mais força para ela atuar naquele holopensene, apesar dela ter ficado numa situação muito desfavorável, entendeu? Mas, por outro lado, se ela não melhorar de alguns traços, daqui a pouco ela está na mesma situação do passado, porque o passado se repete, né? E se a pessoa não buscar se reciclar, a tendência dela vai ser reagir às situações repetidas, com o mesmo tipo de comportamento. Aqui acho que tem um polinômio. Tem um polinômio que o professor Valdo colocou, que acho que foi até no verbete africanologia, alguma coisa assim, tem um verbete que o professor Valdo escreveu. E ele coloca a questão do DAC, né, DAC, do DAC, isso, do DAC. E então ele coloca a questão da pessoa que foi escravagista, depois ela foi escrava, abolicionista e numa quarta posição intermissivista. E na realidade se nós somos intermissivistas e quem admite que provavelmente nós temos percentuais de cada um deles. Nós temos um percentual do escravagista, do escravo, do abolicionista e do intermissivista. A gente quer que predomine o intermissivista, né? Eu bolei um outro polinômio, que também pode servir para nós e dar uma outra ilustração. O escravagista, o escravo, que é a mesma coisa do polinômio. O voluntário e o gestor, que fica mais, de repente, mais prático, né? Porque a gente vai se transformando daquela pessoa que era usurária do escravo e depois transforma o escravo para sentir na pele, né, a força do ferro quente. Daí vem o processo do voluntário, que já não é mais um escravo, mas até certo ponto porque ele é um escravo autoconsciente e voluntário.
Porque na verdade é isso, né, gente? O voluntário, ele está se sacrificando em função de, sei lá, uma assistência, uma interassistência em prol aos outros, mas ele não está mais numa condição de interprisão, que o escravo está, né? E eu vejo assim que na CCC, às vezes, tem pessoas que têm dificuldade de lidar com o voluntário, porque o funcionário, muitas vezes, ele é um tipo de escravo pago, né? Porque você manda, o cara tem que fazer, e as pessoas abusam dessa condição. E o voluntário já não tem mais esse vínculo empregatício, né? É um vínculo voluntário. Então exige do gestor esse vínculo voluntário. E eu vejo que tem gente que sofre com isso. Aquele que está na posição de voluntário sofre, porque ele não quer se meter, e muitas vezes o gestor sofre porque ele não quer, ele quer demitir aquele cara, mas o voluntário você não demite ele. Entendeu? Não tem carteira assinada, tem FGTS, tem 13º, não tem férias, não tem nada, mas também não tem direito sobre ele nenhum. Então ele sai daqui e vai apodrecer. Aí você fica sem aquela mão de obra escrava, barata no caso, né? Então assim, eu acho que é interessante pensar um pouco mais nesse conteúdo. A relação, né? Eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena pensar. É do DAC. É um verbete que o professor vai descrever sobre a África. Eu acho que é africanologia, é alguma coisa assim, né? Lá tem, ele coloca o polinômio. Agora, por falar em escrever, você podia fazer um verbete sobre esse tema, hein, João? Tem vários temas, tem vários temas. Vários, imagino. Só pegando, a gente faz um, pelo menos, né? Só pegando esse gancho aí em relação ao que o João falou, tem o servidor público também, que ele é uma espécie de... É difícil demitir um servidor público, mas ele é uma espécie de escravo também. E, ao mesmo tempo, tem uma série de benesses. Então, depois que ele atinge a estabilidade. Então, entra só para adicionar mais aí ao polinômio do João. Ok. Ele é escravo da estabilidade, alguns, né? São escravos da estabilidade. Agora, a Kátia, na enumerologia, ela gostaria que você explicasse por que utilizou a palavra pobreza em toda a enumeração. Porque é o que mais ressalta, né? Pobreza aqui é pobreza consciencial, pobreza evolutiva, né? Pobreza cosmoética, e que gera todos esses outros tipos aí de pobreza, né? Nutricional, que você fechou aqui a listagem, né? Nutricional, séria, né? metodológica, natural, material, informativa. Posso perguntar? Claro, pode. Tenho algumas perguntas. Quais foram as vivências construtivas que vocês sacaram destas experiências? Várias, porque vocês já foram várias vezes à África. Inúmeras. Isso aí você tem que pegar A gente já escreveu artigos, já fez apresentações, a gente escreveu verbete também, né, sobre isso. Acho que pega o verbete e tenta assistir a tertúlia Onda de Amparo. Acho que essa daí é uma Onda de Amparo. Tá. Onda de Amparo. Eu acho que essa daí ela é fora de série, é muito interessante. A seguinte são as interações interculturais que vocês puderam fazer com o lugar onde vocês foram. Sim, eu acho que isso aqui, acho que todos esses voluntários, né, que vão para um outro país, um outro continente, passam temporadas, porque tem uma segmentação, né? Eles têm uma classificação internacional que eles falam que, por exemplo, o voluntariado de curto prazo é de 1 semana a 2 meses. O voluntariado de médio prazo é de 3 semanas a 11 meses. Não, 3 meses a 11 meses. E o voluntariado de longo prazo é acima de 1 ano. E o que eu tive lendo é que tem muitos voluntários que eles vão para muitos países. Não só do continente africano, mas do mundo, né? Então, tem pessoas assim que elas regularmente elas se inscrevem em programas de voluntariado e elas praticamente rodam o mundo doando a sua mão de obra. Então, pensa isso em termos interculturais, multiculturais. Acho que a cabeça da pessoa expande muito. E só para vocês saberem, gente, muitas dessas instituições aqui, elas cobram. E não cobram barato, não. Então, só para vocês terem noção, para a pessoa ser colocada num voluntariado na África,
muitas vezes ela vai pagar de 3.500 a 4.500 dólares pelo período de 3 meses. Né? Tem muitas instituições também que são britânicas e cobram em torno de 2.200 libras a 2.800 libras para place a pessoa durante 3 meses num determinado local. E o que muitos voluntários ficam revoltados é que esse dinheiro não é aplicado nos projetos. Esse dinheiro vai para a instituição que faz a intermediação do voluntário com o local onde ele vai voluntariar. E a outra pergunta é em tecnologia. Quais são as técnicas de resistência ao antagonismo em um país desta situação, não? Onde que é? Quais são em tecnologia? Tecnologia, sim. Sim. Quais são as técnicas de resistência ao antagonismo que vocês eu acho usaram? que a primeira coisa é não pensar mal, né? Porque se começou a pensar mal, esse é um fator assim que a pessoa pode fazer. Agora, isso aqui varia muito, né? Tem aquele filme que é com a Jolie e Angelina Jolie. Memórias de África, não? Hã? Memórias de África? Não. É Amor... Amor Sem Fronteiras. Amor Sem Fronteiras. E é interessante de ver o protagonista, o tanto de antagonismo que ele sofre, né? Ele sofre antagonismo do pessoal local, ele sofre antagonismo do governo, dos políticos. Então, é antagonismo para tudo quanto é lado, porque é exatamente isso. A pessoa está tentando transformar aquela sociedade, aquele local. E a mesma filosofia de mega-assediador. Mega-assediador não quer perder a presa. Então, esses locais também, muitos escravizam as pessoas, ou tudo ali é na base de troca, de tráfico, de arma, de mulher, de sei lá o quê, de drogas. Então, a partir do momento que chega uma pessoa de fora e começa a colocar ordem ali na casa, vai libertando essas pessoas, né, desses governos, desses grupos, dessas tribos, dessas máfias, né? E isso gera um antagonismo enorme. Agora, se gera um antagonismo das consins, imagina das consciex, né? Que está mais querendo que fique tudo do mesmo jeito. Com qual língua você se comunicava? Com inglês? Lá, quando a gente vai agora, é inglês, né? Na África do Sul é inglês, mas o continente africano tem milhares de idiomas, né? Milhares. Na revista número 1, lá da Intercâmbio, tem uma entrevista interessante com a Malu Lindman. Ela é até uma teletertuliana, uma voluntária da Enciclosapiens, e ela se casou com um francês e ela morou muito tempo, né, num país africano. Então, acho que 5 anos, né, que ela morou. Excelente esse artigo. Então ela conta as experiências dela lá, como é que foram, a precariedade, a adaptação cultural e como que ela procurava ajudada, né, dentro das possibilidades que ela tinha. É uma entrevista que vale a pena. Muito obrigada. Agora, Kátia, no estrangeirismo, segunda linha, ela pergunta qual a sua opinião sobre os volunturistas. Isso daí são as pessoas que vão fazer voluntariado e elas aproveitam para fazer turismo. Olha, só para vocês saberem, tem programas de voluntariado na África para criança, para adolescente, tá certo? Para jovem, para estudantes. Então, não é só para adulto, tem para várias faixas etárias. Então, tem alguns desses programas que, assim como tem intercâmbio, que a pessoa vai estudar, e uma parte ela estuda, a outra parte ela passeia, eles fazem também nos programas uma parte que a pessoa vai voluntariar e outra ela vai fazer alguma coisa de turismo. Agora, ela pede também para você relacionar o sensoriamento holopensênico com o tema do verbete. Isso daí... Quarta linha, né, da pensenologia. É muito importante, né, principalmente quem já tem um pouco de consciência da questão de energia, de passado, porque muitas vezes, se a pessoa ela vai sem se informar, ela pode cair num ambiente muito complicado e que vai dar um sinergismo patológico com o holopensene dela, né? Questão do passado. Então, por isso que eles indicam, né? Isso que é até um guia da Lonely Planet, né? Sobre voluntariado, ó.
Mas isso aqui é voluntariado no mundo inteiro, tá, gente? Não é só na África, não. E eles dão uma série de dicas. E um ponto muito sério que eles enfatizam é a escolha do local. Como que a pessoa escolhe o local para onde ela quer ir voluntariar, né? Então, lógico, eles falam a partir de uma abordagem intrafísica, eles não sabem falar com esses nomes da Conscienciologia, mas, em outras palavras, é um pouco isso, né? A questão da adaptação, se a pessoa ela vai conseguir interagir naquela cultura e outras questões mais, né? Agora, na fatologia, na página 50, primeira linha, a temporada na África, né, justamente o título, ela pergunta sobre as atividades realizadas pela Intercons. Quais os pré-requisitos para participar? Quais as perspectivas a curto prazo das próximas atividades da Intercons? Você quer falar um pouco, João? Vai aquecendo. Então tá. A Intercons hoje trabalha o nosso principal projeto, é a distribuição de livros conscienciológicos nas bibliotecas, né, africanas. Hoje nosso base intrafísica é na África do Sul, em Joanesburgo, e os pré-requisitos que o voluntário precisa ter são aqueles do que está ali na estrangeirismologia, ó, o do it yourself volunteering. Então tem que ser voluntário veterano, voluntário com experiência de itinerância internacional, que fale o idioma local. No caso lá são 11 idiomas, né? Se a pessoa quiser falar Zulu, africano, tudo bem, né? É Djalma, mas deixam, assim, né? tem que ser pelo menos inglês, né? A gente deixa, mas tem que ser pelo menos inglês. A pessoa, então, ela tem que ter uma autossuficiência energética, financeira, porque é um voluntariado, é um tipo de itinerância diferente das outras ICs. Assim. Por quê? Porque nós não temos equipe local, nós não temos uma infraestrutura para recepcionar esse voluntário. Então, ele tem que ser assim, mais autônomo, mais autossuficiente, porque ele vai ficar mais sozinho mesmo, ele com um amparador de função, né? Não sei se o João quer. Não, eu acho que uma coisa bem séria que a gente está pensando para o ano que vem é conseguir publicar os livros em inglês para fazer a doação gratuita, que hoje é um traço faltante nosso enquanto grupo, né? E nós estamos com esse material já com a epígrafe, com a editares, e a gente acha que o ano que vem a gente vai conseguir ter material já, livros em inglês, e a gente está priorizando os livros do professor Valdo, e a gente vai precisar, então, obviamente, de dinheiro, de gente para ajudar a viabilizar essa distribuição. Então, esse é um projeto, para quem está interessado, vai guardando reservas energéticas e financeiras e ideias de viabilidade, porque nós vamos precisar publicar esses livros em inglês e doar gratuitamente na África. Então, acho que esse é o... a gente provavelmente vai fazer uma primeira edição aqui, mas depois a tendência é fazer por lá mesmo, que é mais fácil, a logística, né, de distribuição. Porque tem muita gente que quer ir para a África, mas tem várias outras formas da pessoa contribuir com esse projeto da Conscienciologia na África, sem, num primeiro momento, ter que viajar para lá. E a gente já viu que 3 perfis de voluntário, nesse estágio que a gente está, não funcionam. Que é o voluntário novato, sem experiência do voluntariado conscienciológico, o voluntário que é retomador de tarefa e o voluntário que não tem experiência de Cognópolis, né, dessa diversidade de especialidades, de 6 de grupos de pessoas. Então, o voluntário que vai funcionar lá é voluntário duro na queda, voluntário com muita cicatriz, voluntário que aguenta altas cargas de assédio. Então, isso daí, qualquer coisa, vocês perguntem para a Grace, para o Djalma, que assim, é gente mais escolada, mais veterana, e não pode ser assim, quebrou a unha e começar a chorar, porque aí não vai aguentar mesmo. Né? Tem que ser mais power, tem que ser mais... nesse momento de arranca-toco, né? A gente está num momento de abrir um holopensene, tá, gente? Abrir picada. A gente não vai abrir instituição, a gente não está abrindo nada intrafísica. A gente está tentando implantar o holopensene da Conscienciologia lá, né? A partir das idas e vindas, a partir da prática da TENEPS, a partir do nosso holopensene. Isso é
a Grace e o Djalma gostam de falar muito, é conscienciologia implícita, né? Muita gente quer ir para a África para dar aula. Nem o professor Valdo não autorizou a gente mexer com docência, nem com grupos, nem com eventos, nem com nada desse tipo. Então, a gente, por enquanto, não vai entrar nisso. Professor. Marconde, empresta o microfone, depois você troca. Professor Val demorou 20 anos para começar a falar de projeciologia, depois que ele deixou o espiritismo. Por que será isso? Ele estava criando as bases multidimensionais. E aí ele conta do pandeiro, as questões todas do apoio extrafísico que ele teve para começar a falar no Brasil, gente. Então, a África é uma condição que proselitismo lá não cola mais, gente. Evangelização já tentaram de tudo que é jeito. Não é mais hora de fazer isso, entendeu? É uma questão de exemplarismo, uma questão da gente trazer o Holopensene realmente para implantar alguma coisa que as pessoas possam chegar. Quer dizer, é uma abertura para os intermissivistas chegarem, para a próxima existência, entendeu? Não é uma coisa para daqui a ali. Então, não adianta a gente... Quantas pessoas tem isso? Não é isso, entendeu? É muita consciência, é muito desassédio, é muito trabalho de erosão cultural que eu estava falando, entendeu? Aquele água mole em pedra dura, você vai questionando, vai procurando entender, vai entrando para ver o que a gente consegue contribuir com essa implantação. Nós não somos os únicos que estamos fazendo isso, não. Nós somos uma pontinha mais, vamos dizer assim, bobinha desse trabalho enorme do maximecanismo, gente. Lembra, muita gente acha que a gente está distribuindo livro para arrumar aluno, arrumar voluntário para a conscienciologia. Longe disso. Esses livros, principalmente do professor Valdo, que estão sendo distribuídos lá, é para ver se esses intermissivistas, até com um nível evolutivo maior, acham esses livros e se encaminham nas suas PROEX, né, de uma forma mais rápida e tudo mais. Tá? Parabéns pelo verbete. Obrigada. Acho que está dentro do assunto que estava falando há pouquinho, que é a enfatologia na página 50, só para ampliar um pouco mais, a auto-organização intrafísica. Essa é aqui, digamos, aqui no Brasil ou lá na África? Não, é em tudo, né? Porque você, para sustentar um trabalho assim como o nosso, que a gente viaja muito seguido, você, na realidade, você tem duas vidas, né? Que se fica temporadas lá, temporada aqui. A gente fica muito mais aqui no Brasil do que lá, nesse momento. Mas mesmo assim, quando você fica um mês, dois meses e meio fora do Brasil, você tem que ter sua vida mais ou menos organizada. Você chega aqui, senão você não está tudo desandou, né? Andou para trás. Então, essa é uma variável. Então, é necessário calçar tudo que você puder, e tem as atividades, né? Você tem, na realidade, duas atividades, né? Lá é uma atividade muito específica. Então, nós temos assim, eu e a Kátia, a gente tem alguns esquemas já bem definidos, que nós estamos na África, nós nos envolvemos com a África. Quando nós estamos no Brasil, nós nos envolvemos com o Brasil. Não quer dizer que nós ficamos desconectados, não é isso, mas nós ficamos mais ou menos encapsulados. Pessoal, eu garanto que tem dificuldade de acessar a gente lá, e vice-versa aqui. Porque senão nós vamos começar a misturar a estação daqui para lá, de lá para cá, e nós estamos implantando um trabalho, nós estamos lá com um objetivo bem claro. E então a gente leva bem a sério esse movimento. Intrafisicamente é pouca marola, você está entendendo? A gente procura levantar pouquíssima marola, tanto aqui quanto lá. Mas a gente sente que o trabalho vai andando e nós, a cada viagem, a gente sente que nós estamos mais confortáveis nessa atividade. Então, é uma coisa simples, ao mesmo tempo complexa, porque depende da pessoa, né? Não tem como você inventar moda lá, a gente não inventa moda. Você quer ver uma coisa interessante, que às vezes até no Brasil o pessoal está entrando em furada, pegar o GPS e programar para... Não, vamos chegar aqui, vamos para a Argentina pelo GPS, daqui a pouco ele te joga no meio de uma favela. Então, tem muita gente morrendo no Brasil. Então, na África, a gente também não segue o GPS cego. A gente dá uma olhada, é que você está indo, entendeu? Calma. Se eu estou indo para um buraco, eu vou, né, dar uma segurada. Então, assim, são procedimentos simples, detalhes, e a pessoa, então, aí não pode estar cansada, não pode estar estressada, não pode estar super assimilada, porque a atenção dela vai cair, vai dar cunha mental e ela vai ficar prejudicada. Então, essa reserva holossomática que a gente vem batendo na tecla aqui, eu acho que já está se aplicando no Brasil.
Brasil está meio África, né, gente? Não vamos querer, né, também minimizar as coisas, porque as coisas aqui, o holopensão não está tão leve. E a gente que vai e volta, nós temos o contraste. A gente sente no aeroporto a África quando a gente chega aqui, entendeu? Não quando chega lá. Professora Kátia, continuando ali na parafatologia, desculpe, ele fala na segunda linha, as inspirações de base extrafísica. Dá para ampliar um pouquinho sobre isso? Então, isso daí, você lendo o relato de muitos voluntários, você vê que muita gente é inspirada por Amparador, né? A ideia do projeto que a pessoa teve, a ideia do local para onde ela foi, a ideia dela muitas vezes largar um trabalho, como foi aquele alto executivo da Microsoft, né, que largou e foi construir bibliotecas em países pobres. Gente, aquele empreendimento dele hoje é um sucesso, né? É um sucesso. Porque, assim, tem um cara que ele é muito rico, milionário, e ele doa dinheiro. Mas tem um cara que ele é rico, milionário, e ele inventa o empreendimento. Isso é muito mais interessante, né? Que nem um milionário agora, recentemente, que inventou lá o serviço de resgate dos náufragos, né? Os refugiados náufragos. Então, ali no Mediterrâneo. Então, é um europeu, tudo mais, mas o cara tinha muito dinheiro e ele, né, criou essa ONG para salvar. Em um ano, aí ele não tinha tanto dinheiro assim para ficar direto com o serviço. Então, eles calcularam tudo, eles salvavam temporadas. Mas depois de um ano, eles conseguiram 100 milhões de dólares de patrocínio, eles conseguiram comprar mais barcos, eles fizeram parceria com Médicos Sem Fronteira, então o número de voluntários deles aumentou consideravelmente, mas no início era ele, a esposa e a filha dentro do barco, junto com os voluntários especialistas, que eram médicos, enfermeiros e tudo mais, bombeiros, e ajudando a fazer os resgates. Então é interessante, né, quando a pessoa ela põe a mão na massa, é diferente. Tudo bem, eu acho que é muito nobre, às vezes o milionário não tem como deixar a vida dele para mexer com isso, que ele também emprega muita gente, ele não pode descalçar as empresas dele. Mas, por outro lado, esses outros casos são muito interessantes. A pessoa que não só é um investidor financeiro, mas ela é idealizadora do projeto, né? E ela entra para trabalhar junto. Cátia. Vamos lá. Quanto tempo? Não é? Escute, eu sei que é pouco tempo, né, se dizem tanto tempo, eu sei que é pouco tempo até para dar assim um balanço, mas assim, diante desse pouco tempo, da sua experiência, da sua vivência, certo? O que você poderia dizer com a questão agora desse voluntariado lá na África? Qual seria assim, como você enxerga isso aí? Quer dizer, esse retorno até esse momento, até esse primeiro momento? Eu acho muito gratificante, muito interessante. Quando a gente começou, né, João, a gente foi assim, peito aberto, né, para onde tivesse que ir. A ideia original nem era a gente ficar tanto lá, né, porque era tentar com pessoas que já moravam lá, já estavam lá, mas não deu certo, né? E aí as coisas foram mudando e a gente foi se envolvendo. Então é muito interessante. E eu acho que a parte mais interessante é a parte parapsíquica, né? Essa você não tem como contar, você não tem como quantificar. E esse amparo que a gente vê, as experiências que a gente vai tendo, eu acho que isso dá muita força, né? Assim, porque se você pensar intrafisicamente, o que tem? Não tem nada, né? Não tem nada, né? Temos nós 4 lá, só isso, não tem nada. Mas, assim, tem alguma coisa que é muito maior do que isso, que a gente sente, né? A gente sente. E a gente não tem expectativa que tenha muita gente, ou que tenha muita intrafísica. Acho que por essas para-orientações que a gente vai recebendo, assim, é que a gente vai vendo se está no rumo certo ou não está. Então, por exemplo, uma experiência para te contar. Na última volta, um dia antes, a gente já tinha terminado tudo, sabe? Tudinho, assim, de arrumar tudo. Porque tem toda uma logística de como que prepara a casa. Você tem que preparar a casa que vai ficar 2, 3 meses fechado.
Então, tudo, em termos de pagamento, de conta, de limpeza, de que desliga, o que faz, é muito detalhe, sabe? A gente tem checklist para fazer tudo isso. E sempre no final, tanto quando a gente vai para lá, quando a gente volta para cá, aparecem os extras, né? Aqueles extras que você não conta, que entopem a sua agenda e muitas vezes não dá tempo de você fazer conforme o planejado. Isso aqui é a experiência de todos nós. Então, dessa última vez foi interessante porque um dia antes a gente já tinha terminado tudo, a gente foi para a ginástica, e daí quando a gente voltou, eu tive que descansar um pouco, até antes do almoço, de comer. E, a partir desse tempo que eu descansei, eu entrei num estado alterado. Eu entrei e fiquei, Marconi, como se eu estivesse assim, num curso de campo, no acoplamentário, no SCP-2. Só que eu fiquei o dia inteiro assim. E aí, primeiro, eu achei que era falta de comida. Aí a gente almoçou, não melhorou. Aí, depois, o João tinha que resolver uma coisinha ou outra ainda no banco. Aí eu fui com ele, eu pensei, se sair na rua, vai parar. Não, não parou, não parou. E aí foi interessante porque acho que eu tive que deitar umas 3 vezes assim naquele dia para trabalhar as energias, tudo mais. E eu falei, gente, mas como que eu vou viajar assim? Porque aí você fica um pouco esquisita, você fica alheia, sem o ambiente, né? Você não está totalmente normal. Mas quando foi chegando perto do horário da TENEPS, cessou, parou totalmente aquele estado. E eu ainda fiz TENEPS também, então foi um quarto trabalho energético, e na TENEPS veio assim, mesmo que vocês não tenham nenhum livro para doar na África, venham para cá, porque a doação energética já consegue ajudar alguns perfis de consciência. Então, gente, isso aí é muito sério, entendeu? Nossa, você ouviu um negócio desse? É impagável, né? Depois acho que pegou teu estômago, qualquer coisa assim. Foi diante? O que acontece? A gente tinha um almoço marcado. A gente já estava tudo direitinho, já estava indo, malas fechadas, e nós com o almoço, mas com outras pessoas que envolviam também. Então, tudo sim, na última hora. A gente nem se viu. Ela ficou assim, eles foram embora e a gente não teve tempo nem de... Não foi? Nós nos encontramos. Então, é uma coisa bem interessante, que é outra coisa também. Todo mundo pensa que a gente vive um na casa do outro. Nós moramos perto, a gente se assiste, quando precisa de alguma coisa, um está ajudando o outro. Mas tem horas que a gente fica uma semana sem se ver, né? Todo mundo acha que a gente está lá todo dia. Tem muita coisa para a gente fazer, cada um tem uma agenda separada, depende do que acontece. De vez em quando a gente até provoca, hoje nós vamos almoçar. Outro dia, quando a gente estava lá, inclusive, teve alguém que fez aniversário e não falou para mim, a gente nem sabia, não tivemos nem com eles. Por quê? Porque a gente tinha chegado cansado, eles também viram. A Kátia, então, é muito preocupada, então ela nem falou, porque ela sabia que se ela tivesse falado, nós teríamos feito o esforço de chegar lá. E a gente estava com muita coisa para fazer, né? Então, quando as pessoas chegam para a gente e perguntam, o que vocês estão fazendo lá? A gente fica meio assim, tem uns que ficam, mas o que é? Vocês não fazem nada lá? Só isso? O que vocês estão fazendo? Não, vocês estão escondendo algo de mim, vocês não estão me querendo contar, não estão querendo me contar o que vocês estão fazendo lá. Não tem coisa assim para contar. O que conta é um aprendizado nosso do dia a dia, que é o quê? É isso que eles estão falando, do soma, do cuidado todo que a gente tem que ter, né? Que às vezes vai pegando a gente. Você pegou esse negócio antes de viajar. A gente viajava no sábado, na sexta, de sexta para sábado. Olha que a gente tomou o maior cuidado. Eu peguei uma gripe. Para sorte, a gente já estava viajando, a gripe veio acabar aqui. Não foi nem uma gripe, foi um resfriado de um vento, mudou o tempo, de repente eu tinha que ir fazer alguma coisa na área de fora, você pega aquele vento assim, acabou, já era. Então, e só não pega mais porque a gente toma cuidado. Então, a gente soma, cuidado que eles estavam falando. Antes de viajar, quase uns 15 dias, às vezes um mês, eu já estou tomando vitamina, dependendo da época do ano que é lá, uma quantidade maior de vitamina C, para você não gripar. A gente leva antialérgico, leva um monte de coisa, porque tem coisas aqui que para nós passa batido, lá não. O que a gente mais leva para lá é o antialérgico, né? A gente tem um antialérgico fraquinho, que não é desse que deixa a gente com sono, né? Que a gente já usa lá para poder a gente ter um soma, tudo legal, né? Depois, higiene consciencial, porque se não tiver higiene consciencial, não vai sobreviver.
A gente cai mesmo. Se destar, em vez da gente fazer assistência, em vez da gente ajudar a limpar o ambiente, quando a gente vê, a gente está ajudando a sujar. Então, por isso que tem que ter o tempo todo, a gente também não sente. Quando você vê, você já está caindo naquilo. Então, são coisas básicas, mas básicas que para a gente conseguir isso no dia a dia, nós quatro, se aqui a gente não faz isso, todo dia, lá a gente tenta, pelo menos, ou fazer ginástica, no nosso caso, meio do Djalma é natação, Cátia e João é ginástica. Primeira coisa que a gente faz quando chega lá, a gente vai se matricular na academia de ginástica. É a primeira coisa, depois que a gente chegou, deixou as malas, vão para a academia de ginástica, se matricular para o mês, porque a gente tem que ter aquilo. Se a gente não fizer ginástica, não fizer natação, a gente não aguenta. Quer dizer, então são coisas bobas. Então, vocês foram para lá fazer natação, fazer ginástica? Não, a gente foi manter o som, manter toda essa parte energética para a gente dar conta do resto que vem. Por isso que, por enquanto, não tem como a gente dar grande suporte para quem vai para lá, porque, por enquanto, ainda estamos na parte do auto-suporte. Entendeu? Cátia. Vamos lá, que tem muita pergunta ainda. Só finalizando aqui. Com relação à distribuição de livros, assim, já houve algum retorno, algum feedback? Como é que está esse trabalho? É que a gente não tem preocupação com isso. Eu não sei se você estava aqui quando a gente falou. Isso era uma orientação que o professor Valdo dava. Não tenha preocupação onde o livro vai parar. Às vezes você dá aquele livro num local, aquele é vendido, aquele é doado, vai para outro, passa na mão do outro, mas chega onde tem que chegar. Então, como a gente não está fazendo nada assim casado, doa livro para arrumar voluntário, para chamar a gente para o curso, assim, eu não me lembro, assim, acho que pode até... Rapidinho, Dulce. Eu acho que uma dica interessante é, primeiro, nós doamos os livros e nos livros tem divulgação de todas as ICs. Então, obviamente, as pessoas podem acessar os sites e elas vão acabar tendo seus retornos. Mas é uma coisa interessante que um bibliotecário que nós entregamos vai na sessão, sobe. As bibliotecas são bem organizadas lá, diferente do Brasil, aliás. E o bibliotecário fala, não, vocês têm que ficar 2 meses e meio aqui. Então, assim, do nada surgem umas coisas que não está relacionado com o livro, entendeu? Vem aquela mensagem. Então, assim, e ele assim, cheio de alegria. Da próxima vez, vocês ficam aqui pelo menos 2 meses. Então, chega o negão e fala um negócio desse aí, você tem que levar a sério. Você está no país dele, ele está lá ele está dentro de uma biblioteca enorme, ele é o responsável por aquilo. Então, assim, não dá para você brincar, dizer, é uma brincadeira. Gente, tem uma mensagem atrás disso aí. Então, assim, são coisas pitorescas, como essa, tem várias, que não tem nada a ver com o livro, mas tem a ver com o trabalho, né? Então, o Holopensene do livro, mobilizando certas, assim, abordagens, provavelmente aquilo foi o próprio Holopensene que gerou nele, né, o contato. Contatos que a gente, assim, o livro ele acaba sendo a desculpa para contatos, para encontros, para sincronicidades que a gente está tendo lá. Vocês querem falar alguma coisa? Agora, Cátia, na sinergismologia, você poderia exemplificar com alguma casuística pessoal o sinergismo desapego sadio, oportunidades? Isso daí eu contei o caso, né? De uma voluntária, uma advogada americana, que ela tem 3 crianças e ela passa vários meses por ano na África, porque ela foi fazer um trabalho lá para defender as mulheres e ela acabou se interessando, então ela passa temporadas lá na África fazendo esse trabalho. Agora, na interaciologia, lá na página 51, segunda linha, ela pergunta como conciliar a interação profissão-voluntariado nas temporadas na África. Isso daí é que a pessoa ela já tem que ter uma reserva financeira, uma condição financeira mais organizada, né? Mas o tipo de voluntário que ele é muito requisitado no mundo inteiro é o voluntário especialista. E a pessoa especializada, o que eles chamam, é a pessoa que tem uma formação profissional. Então, eles dividem o voluntariado internacional em 2 grandes grupos. O das pessoas com habilidades e as pessoas sem habilidades. O que eles chamam de pessoas com habilidades são as pessoas profissionais, pessoas com formação técnica, acadêmica numa área. Um médico, um advogado, um enfermeiro, um gestor,
tudo mais. E a pessoa sem habilidades é a pessoa que tem os trafores, ela pode ter as habilidades dela, mas elas não têm necessariamente uma formação naquela área, né? E daí esse voluntariado, mais fácil é a pessoa ou trabalhar com o ambiente ou com os animais. Esse, para trabalhar com as pessoas, em geral, as ONGs, as instituições, elas demandam uma formação técnica. Então, não é assim também a pessoa paga e vai fazer voluntariado que ela quiser. Não, tem todo um processo de seleção, de qualificação, de treinamento, porque senão ela não vai conseguir desempenhar o que ela precisa. Agora, na tecnologia, na página 51, você poderia explanar com exemplos práticos as técnicas de resistência ao antagonismo? Isso daí é porque nesses países que tem muita ditadura, é muito difícil a pessoa ir lá e implantar uma coisa nova, não é verdade? Então já começa que tem que dar propina para o governo, para essas próprias ONGs, instituições de voluntariado, conseguirem entrar. Muitas vezes elas têm que fazer toda uma driblagem ali de uma série de questões do próprio local, né? Então esse é um problema que não sei nem se o João quer falar, mas não dá tempo também, porque está com muita pergunta, mas é justamente a ação civil e a ação governamental. Então, muito local que tem voluntariado, por que é? É porque o governo não faz nada, né? Isso a gente está vendo agora com os refugiados na Europa. Muitas pessoas, pessoa física, está tomando iniciativa porque o governo não está fazendo o seu trabalho. Pode falar, João. Eu acho que o voluntário não depende da instituição, depende da vontade dele. O voluntário segue uma ideia. Então, acho que para nós hoje, que a gente está vendo trabalho lá fora, essa autonomia da pessoa, ela não confundir o voluntariado com dependência. O voluntário é um assistente. Se ele for assistido, já não é mais um voluntário. Para nós, eu não considero voluntário, eu considero um paciente, alguém que precisa de assistência. Então, acho que essa relação voluntário-assistente é bem diferente do assistido, né? Que ele vai para lá para fazer assistência, não para receber assistência. Por isso que ele tem que ter um mínimo de condições, ele tem que se sentir apto à função, senão ele não se candidata à função. Então, para nós o perfil ideal que a gente vê na África, eu acho que não é só o nosso voluntariado, mas no geral, é do PI, pesquisador independente. Esse é o ideal. A pessoa que se sustenta, ela sabe o que ela quer, pode ser um voluntariado simplinho, mas que resolve naquilo que ele vai fazer. Nem que seja a TENEPS dele bem feita, está ótimo. Isso para nós já está valendo. E aí tem um caso, a gente conheceu lá o caso de um brasileiro que já está há mais de 30 anos fazendo voluntariado lá na África do Sul. E, por exemplo, um antagonismo que ele enfrenta é dos próprios brasileiros. Tem muito brasileiro que chega lá, fala que quer voluntariar com ele, mas não quer nada. A pessoa quer tirar o cargo dele, a pessoa quer derrubar a ONG dele, quer ganhar dinheiro às custas lá da instituição dele. Esse é um antagonismo. Agora, imagina, uma pessoa da mesma nacionalidade vai para lá, em vez de ajudar no trabalho, vai tentar passar a perna num trabalho que é de voluntariado, entendeu? E de ajuda, assim, ele mexe com refugiados lá. Agora, na parafatologia, Kátia, na página 50, terceira linha, sobre o amparo extrafísico de função. Você já comentou, né? Mas ela pergunta, como você percebe essa atuação nas circunstâncias em que viveu ou vive essa temporada na o amparo extrafísico você percebe porque todas as suas potencialidades elas são ampliadas, né? Você tem uma série de avisos de possíveis incorrências, surpresas negativas que possam ocorrer, você tem orientações do que fazer, do que não fazer. Então, é como se você tivesse um guia, alguém ali te ajudando nas suas decisões, nas suas ações e também te dando força, né? Quando você fraqueja em algum momento, dá abertura para algum autoassédio e tudo mais, você vê que tem uma intervenção. Agora, a nossa amiga teletertuliana Cido, ela pergunta sobre a tecnologia, na página 51, primeira linha. Você poderia discorrer sobre as técnicas de ajudar sem condições ideais? Isso daí você conhece bem, né?
Você que já esteve lá, né? Então, quer dizer, isso é o que acontece com muitos voluntários, né? A pessoa vai lá e ela tem que se virar, fazer acontecer com o que tem, né? Ela tem que criar a partir do nada, não é verdade? Até, por exemplo, tem um caso recente de um fotógrafo brasileiro que ele foi parar na África. Na verdade, ele foi fazer um curso em Nova York e chegou lá e encontrou uma fotógrafa que estava indo para a África. A fotógrafa falou, vamos lá para a África. Ele resolveu ir, acabou numa cidade que não tinha luz, não tinha água, não tinha nada. E ele tirou umas fotografias daquilo e voltou para o Brasil. Mas aí, aqui no Brasil, ele teve inspiração de vender as fotos e teve inspiração de pegar o dinheiro, voltar para a África, pagou a viagem dele, pegou o dinheiro e voltou para a África para começar a ajudar numa escola desse local que ele foi, que era um fim do mundo, que não tinha nada, né? E agora é isso que ele faz. Ele vai lá, tira foto, vem aqui, faz exposição, ganha dinheiro com as fotos, tira o dinheiro do bolso dele, paga a passagem dele, pega o dinheiro das fotos e aplica nessa localidade. Agora, lá na argumentologia, na página 52, em programas, você poderia distinguir algumas dessas instituições como apoio para a penetração da conscienciologia na África? Olha, esse tipo de contato, por enquanto, a gente ainda não teve tempo, energia, né, para poder fazer. Mas, com certeza, no futuro, a ideia é poder fazer algum tipo de contato, de parceria. E queria chamar a atenção que olhem o nome da instituição, número 41. Eu estou lendo esse essa daí, gente, é uma das maiores instituições de voluntariado no mundo. Parece que todo ano eles abrem 500 vagas para mais de 200 países. Agora, não é engraçado o nome? É tão pequenininho, né? E ela é poderosa. Tá? Agora, na remissiologia, ela está fazendo um comentário sobre ela diz assim, sobre a especialidade do verbete. Percebi que os verbetes aí descritos são, na quase maioria, da especialidade interassistenciologia. Essa especialidade não seria melhor adequada como especialidade do seu verbete de hoje? Ah, não, porque aqui eu quero chamar a atenção para a questão do voluntariado e todas essas instituições, né, de voluntariado que existem aí pelo mundo. Porque essas instituições aqui, gente, não são instituições necessariamente com sede na África, não. Muitas são no Canadá, na Austrália, na Inglaterra, na França, né, e que enviam seus voluntários para trabalhos em projetos no continente africano. Tá? Só para vocês não acharem que isso aqui são instituições africanas. Não são. Agora, Kátia, esse número 41, eu tenho a impressão que isso está incorreto, né? Teria que estar em maiúsculo isso. Não, mas é assim que eles usam Mas mesmo sempre minúsculo? Depois eu vou te mostrar. Pois, engraçado. Eu fiquei isso aqui agora, Pois é. Eu não tinha reparado. Tá bom, então se está correto, está correto. Certo, né? Bom. Agora, o I maiúsculo, ele não... Não muda o sentido? Eu teria que ler a história, eu não lembro. Depois tem que aconteceu pesquisar aquele negócio isso. que eu te falei, né? Tá, Quando eu escrevi, entendi. eu estava com o livro. Aí depois o livro sumiu. Então a gente pode combinar o seguinte, você dá uma checada se por acaso... Não, mas eu vi, é minúsculo. É minúsculo mesmo. Hoje eu vi, manter. é minúsculo. Então tá ótimo, perfeito. Agora aqui, a mediadora Dulce, existe a técnica energética grupal? Olha, que eu saiba, essa técnica não existe. Oficialmente, não. Assim, técnica energética grupal. Agora, existe o laboratório grupal acoplamentário. Por exemplo, se a gente considerar os cursos de campo, as dinâmicas, você pode considerar que as técnicas ali são técnicas energéticas grupais, são feitas em grupo, né? Mas essa técnica especificamente não existe, né? Não consta, que eu saiba, assim. Se você buscar, assim, procurar, não é. A ideia é que realmente a pessoa desenvolva por ela mesma, individualmente, que tenha a sua autossuficiência energética, né?
É importante lembrar, gente, que chega num ponto de especialização que é uma pessoa para cada tarefa. Então, por exemplo, reurbanização da terra. Quem é o serenão responsável? É o reurbanizador, né? Tudo bem, tem outros, mas assim, é um epicentro, né? Bem então, lembrado. esse negócio assim de se escorar no outro, isso é enquanto a gente ainda é formiga. Esse exemplo aí da coisa mais personalizada, acho interessante que eles montaram um bazar para doação de roupas, mas não é você doar roupa para a pessoa vai no bazar, ela prova, escolhe a roupa que ela quer, como se estivesse numa loja, que ela leva de graça embora. Então, tem iniciativas voluntárias que já são bem personalizadas. A TENEPS é uma delas. Mas a gente pode fazer um degradê chegando em coisas... Já pensou, se tem lá, você vai doar, sei lá, um bazar, sei lá, tem 5, 6 mil peças de roupa de homens, mulher e criança. Está tudo direitinho, como se fosse uma loja, a pessoa vai ali, vai no provador, não, gostei dessa, não gostei. Bacana. Você já sai com a roupa, né, provada, tudo certinho para você. É diferente, te dar uma calça do número diferente, uma roupa que você não gosta, uma estampa que você não quer. Então, é a doação personalizada, o que a pessoa precisa e não o que eu quero doar. É uma prévia para o Estado Mundial sem moeda, né? Interessante. Cláudio, vamos lá? Uma dúvida que a gente tem aqui, complementando aquela ideia, é como é que tem sido a agenda de vocês? A agenda, vocês falaram que tem um grande aporte do aspecto da TENEPS, do trabalho intraconsciencial de suporte que vocês estão abrindo picada, né? Mas como é que tem sido a agenda diplomática e assistencial? Você tem visitado sempre escolas, bibliotecas? Qual que é a rotina assim, de trabalho externo? Ah, sim, não, a gente tem. Só que, por exemplo, eu falo, né, aqui eu consigo resolver 20 tarefas por dia, o João consegue resolver 40. Lá a gente resolve 2. Mas não tem uma sistematização, não? Tipo assim, vai chegar dois voluntários. 2, assim, mais intrafísicas. Ou, por exemplo, vai chegar uma nova região, uma nova cidade. Vocês vão, primeira coisa. A gente não está nessa ainda, Cláudio, a gente está antes. Tá. E a outra a pergunta... gente está fazendo levantamento das bibliotecas. Então, nessa fase. O que aceita livro em português? Tá. A gente está lá no comecinho. É porque aqui é tudo pronto, tudo já funciona. A pessoa não sabe o que é começar do zero, né? Então, lá é começando do zero, chegando. E a outra coisa, por que vocês não colocaram, aí fica uma sugestão, os Repórteres Sem Fronteiras na lista dos voluntários? Vocês... Olha, porque essa lista era muito maior, mas eu tenho uma 100, tendência a gostar que os verbetes só fiquem em 4 páginas. Então, eu tive que cortar muita coisa. A lista tinha mais de 100 itens. Está puxando brasa. Está puxando brasa. Também senti falta dos engenheiros sem fronteira. Estou brincando. Marconi. Cátia, só uma curiosidade, esse item 41 aí dessa instituição, ela trabalha especificamente com o quê? E de onde ela é? De onde ela é, eu não me lembro se ela é inglesa, americana, mas ela é uma das maiores instituições de voluntariado no mundo. Mas existe uma especialidade? Ela recruta muita gente, ela abre 500 vagas por ano em mais de 200 países. Imagina administrar isso daí. Porque pensa só, não é só abrir a vaga, você tem que acompanhar o voluntário, você tem que recrutar, selecionar, treinar, acompanhar. Tem toda uma logística aí que é, né, muito trabalhosa. Em várias áreas ou tem várias áreas? Várias áreas. Mas eu acho que, se não me engano, é mais essa parte de saúde também. De saúde, né? Kátia, eu achei interessante você colocar aqui na página 51 o trimônio. Aqui, agora, já. Esse é um trinômio do professor Valdo, né? Quando teve lá o surto de ebola, ele falou, se eu fosse jovem, eu estaria lá. Então, tem coisa que não dá para você esperar, é agora. Daqui a pouco não tem mais aquele problema, não tem mais aquela oportunidade, aquela condição, né? A gente foi um pouco assim, né? Por isso que eu perguntei, porque eu senti isso, né? Na falta de tu, vai tu mesmo. Quando não foi dando, e daí? Quem vai agora, então? Foi nesse sentido, né? Agora, Kátia, na fatologia, você já comentou sobre isso. Aqui ele tem um complemento na pergunta sobre o condicionamento holossomático prévio à viagem. Ele pede se você poderia explicar. E ele disse que está paquerando uma garota que gosta muito da África e gosta muito de viajar.
Ó, o condicionamento holossomático, pensa um atleta quando vai correr uma maratona. Ele não se prepara? Ele vai preparar em termos de dieta, em termos de treino físico, em termos psicológicos, de descanso, de alimentação, uma série de fatores. Então, quando a pessoa vai fazer um voluntariado na África ou em qualquer região mais complexa do mundo, ela tem que se preparar fisicamente, energeticamente, psicologicamente, mentalmente. Tá certo? Ela não pode ir, ela não está indo lá passear, não está indo para um spa, ela está indo doar. Se você não tem o que doar, é o que o João falou, não é voluntário, é paciente, é assistido. Para você doar, você tem que estar bem, né? E começa pelo seu holossoma. Então, se holossomaticamente a pessoa não estiver bem, é melhor ela não ir, né? Para ampliar a frase enfática, por favor. Então, a frase enfática. A temporada de voluntariado interassistencial na África é desafiadora em termos holopensênicos e, ao mesmo tempo, fonte rica de aprendizados interculturais e aplicação dos trafores. Então, o que a gente vê é isso. O maior desafio é a pessoa conseguir sobreviver ali no ambiente, né? Devido ao choque cultural, à necessidade de adaptação, muitas vezes a precariedade do local, né? Imagina esse povo que vai para o local que não tem energia elétrica, não tem água, né? Então, é cheio de bicho que você não está acostumado. Tem gente que vai para lá, pega malária 3, 4, 5 vezes, entendeu? Pega outras doenças. Então, assim, são situações muito adversas, né? Agora, por outro lado, a pessoa aprende muita coisa, tem muitos livros, inclusive de brasileiros, né, que estão indo para a África fazer algum tipo de voluntariado, de pesquisa, de investimento, e depois eles escrevem livros e eles mostram, né, que eles puderam usar o que eles têm de bom. Tem um casal agora, bem recente, que eles estão lá, um é fotógrafo e o outro é nutricionista. Acho que a esposa é nutricionista e o marido é fotógrafo. E eles estão fazendo um estudo sobre alimentação na África. Então, eles vão percorrer vários países, e ele fotografando e ela fazendo análise, né, nutricional das comidas, de acordo com as culturas, e eles pretendem publicar um livro sobre isso, né? Quer pegar um pego? Exatamente. Porque, gente, hoje em dia tem muito estudo e tem fontes, né? Aquela própria questão da casca da banana verde, não é isso? Que é uma fonte nutritiva muito grande. Então, uma pessoa que entenda, às vezes ela pode inserir naquela comunidade algum tipo de alimento que vai nutrir mais as pessoas e que vai ser barato, né? Que eles têm até condições de cultivar. Então, agora, precisa do quê? Do especialista, precisa da pessoa que entenda do assunto. Kátia, oi. Dentro dessa listagem que você fez aqui, queria fazer essa pergunta, né? Onde é que existe o altruísmo com discernimento, né? O desapego sadio, em comparação também com muitos voluntários que têm um traço de riscomania, né? Então, Médicos Sem Fronteiras, às vezes a pessoa... às vezes vai numa região onde há um risco muito grande. Mas pelo menos está fazendo assistência. Imagina o povo que fica escalando montanha, entendeu? É melhor isso. É uma riscomania ainda interassistencial. Mas olha, se a pessoa não tiver algum parafuso um pouco mais flexível, ela não faz esses voluntariados não, porque isso aqui é hard, né, gente? É verdade. Isso aqui não é brinquedo não. Mas, é brincadeira, a pessoa pode ir, pode não voltar, mas hoje qualquer lugar, você está na rua, você pode ser assaltado e te dar um tiro também. Então, principalmente no Brasil. No Brasil, então, mais ainda. É verdade. Não, mas assim, você acha que dá para ponderar isso, né? Existem voluntários que podem ter esse tipo de... Mas voluntário pior, é uma lista que o João tem lá, voluntário de guerra, voluntário só de coisa negativa. Sabe? Tem muito voluntariado negativo, gente, que não é interassistencial. Tem uma pessoa aqui de uma cidade próxima, que é muito parecida com Foz do Iguaçu, bem pertinho aqui, mais ou menos tamanho, que uma pessoa, ela foi voluntariar nessa guerra da Ucrânia, separatista. Ele não está do lado da Ucrânia, ele está do lado da Rússia. Nossa. Então, ele saiu daqui com esse objetivo, voltou de novo e foi para lá, um jovem.
Então, ele está feliz da vida, está realizado, tá? Então, assim, há muita gente que está voltando ao passado e se voluntariando com coisa negativa. Dei alguns positivos, mas esse é um caso voluntário negativo agora. A entrevista dessa semana que ele deu, feliz da vida, família, gostando, tal, ele vai lá para fazer o separatismo da Ucrânia, porque ele é partidário da Rússia. Ele é poliglota, ele é do exército, é um jovem, bem formado, tem dinheiro, está lá ajudando. Para fechar. Vai lá. Dentro dessa atividade que vocês estão fazendo de preparo, existe alguma previsão média de quando vai ser possível deixar mais explícito essa questão do esclarecimento, ou de dar aula, ou não há previsão, ou vocês não estão Nenhuma preocupados previsão. com isso? Uhum. Os fatos orientam a pesquisa, né? Nenhuma previsão. Uhum. E a gente não tem nenhuma ansiedade em relação a isso, né? Então, isso ajuda bastante. E conforme você colocou, o trabalho mesmo é mais extrafísico, né? Então, muita coisa aí. Bom, tudo bem, gente? Vamos então encerrando aqui. Professora Kátia, você quer comentar? Quer falar mais alguma coisa? Tudo bem? Então, a gente agradece muito a participação de vocês, da bancada aí africana. Muito bom. Agradeço muito. Agradeço muito vocês todos, tertulianos e teletertulianos. Vamos aos nossos anúncios estatísticos. Boa tarde a todos. As pontuações da tertúlia de hoje são 24 assinaturas no livro de presença, 27 perguntas presenciais, 22 perguntas online. Temos 3 recados. Mercedes, segundo curso de imersão em consciencioterapia. Kátia Aracaque, Semana da Holotecologia. E o Alexandre, SCP-3. Boa tarde a todos. El 6, 7 y 8 de noviembre próximo, a Conscius va a realizar el segundo curso de inmersión en concienciometría, simples requisitos. Será en el Mabú Hotel Interludium Iguazú Convention. Este curso consta de 3 workshops concienciométricos y 2 campos concienciométricos con 4 epicones, que van a ser profesor Luis González, Moacir González, Lilian Solet y Everaldo Bergoncini. Los workshops, el primero va a tratar sobre trafor, trafar y trafao, una actividad concienciométrica para discernir a conexión entre los trazos. El segundo workshop será confort holosomático, análisis de los vehículos de manifestación de la conciencia. Y el tercer workshop será una homeostática pelo autodiagnóstico, una actividad concienciométrica inventariante, 2 autodiagnósticos realizados para ampliar a lucidez en cuanto a las manifestaciones interconscienciales. También invitamos a nuestros vecinos argentinos y paraguayos que quieran participar con nosotros en este curso de inmersión en concienciometría. Para inscrições na loja virtual do site da Conscius, www.conscius.org.br, na sede da Conscius, no discernimento, das 14 às 20 horas. Informações no telefone 45 21 02 14 60. Esperamos todos vocês com os braços abertos. Boa tarde a todos. Gostaríamos de convidá-los para a segunda semana de holotecologia, que começa sexta-feira agora e tem a duração de uma semana. Na sexta-feira é um evento aberto à comunidade e gratuito. Vamos ter uma série de lançamentos de livros, de revistas, né? E a exposição da Expo Conscienciologia, o lançamento da Rosa dos Ventos, o hasteamento da bandeira da ONU e depois uma parte de coquetel e autógrafos. A parte sábado e domingo vão ser cursos, né, que a pessoa pode fazer. Tem algumas temáticas bastante diferentes, a questão de escrita de dicionário, sobre uma análise conscienciométrica da prova da imagística, a questão da glossomática com língua, povos e culturas, questão macroestrutura e história do universo,
No domingo vai haver um campo bioenergético mental somático e na parte da tarde também toda uma análise de GESCONs propostas pelo professor Valdo. Na segunda-feira em diante vão ser minicursos sobre assuntos relacionados à holotecologia também, inclusive com pessoas de fora, né, da Intercamp, do IPC São Paulo, da Aracê, do campus IPC Saquarema, todos esses campi que estão desenvolvendo o processo da holotecologia e que vêm aqui contribuir com as suas experiências. E, além disso, vão ter uma série de holotecólogos, holotecários aqui do CAEC que também vão estar ministrando cursos, né? Temos aqui, por exemplo, questão de museologia, biografologia, adoção de teca e outras coisas mais. E, além de um jantar também por adesão, um jantar espanhol, que vai acontecer na segunda-feira no Hotel Mabu, aqui ao lado do CAEC. Mais informações, entre em contato com a recepção do CAEC. Muito obrigada. Olá, eu quero convidá-los para o próximo curso ECP3, que vai acontecer em janeiro de 2017, 20, 21 e 22, com o professor Epicom Pedro Fernandes. Esse é um curso que trabalha com campo bioenergético, desassédio pessoal e desenvolvimento da desperticidade. É um curso que não acontece com tanta regularidade. E também é um curso que não tem pré-requisitos. Então, ele é ideal para quem quiser convidar parente, amigo, conhecidos que têm interesse em ter uma vivência da Conscienciologia. Esse é um curso sem pré-requisitos e um curso avançado nesse tipo de prática parapsíquica. Outra coisa interessante é que esse curso ECP3, ele vai reverter toda a renda dele para a construção do segundo serenário no campus da Sinvex. Então, isso é bastante importante para a instituição, no sentido da sustentabilidade energética, financeira dessa instituição. Então, quem tiver interesse, entre em contato no e-mail ecp3@asinvex.org. Muito obrigado. Para amanhã teremos o verbete Sinergismo, Educação Formal Reubex, da especialidade Assistenciologia, do verbetógrafo Júlio Royer. Boa tarde.